O motocross é potencialmente perigoso. As ideias apresentadas neste vídeo são apropriadas para o esporte. Como estas informações estão fora do controle das escolas Gary Semix de motocross, qualquer responsabilidade será negada. Os espectadores estão cientes de que suas habilidades e as condições de uso variam. Quando andar de moto, use capacete, proteção para os olhos e roupas apropriadas. Por favor, respeite o meio ambiente. Olá, sou Gary Semix. Bem-vindos ao meu segundo vídeo sobre motocross. No vídeo 1, cobrimos as técnicas básicas de motocross e mostramos algumas formas de praticá-las. Neste segundo vídeo, combinamos essas técnicas nos dois fundamentos mais importantes e ainda mostramos como colocá-las em prática. Esses dois fundamentos são: sempre manter o centro de equilíbrio, dominar o uso dos 5 controles. Não importa em que nível você está no momento, e não se pode alcançar velocidade enquanto não se domina esses dois fundamentos. Por quê? Porque tudo o que você faz sobre uma motocicleta vai depender muito desses dois fatores. Vamos nos referir a eles durante todo este vídeo. Este vídeo está dividido em 5 assuntos. Eles são: movimentos e posições do corpo, dominando o uso dos 5 controles, partidas, concentração total, prática e treinamento. Então sente-se, relaxe e observe. Gary Semix Vídeo 2. O piloto e a moto fazendo os dois se tornarem um só. Versão brasileira Dubla Vídeo São Paulo. Movimentos e posições do corpo. Um importante alicerce que necessita ser trabalhado para a sua evolução é quanto à posição do corpo e aos movimentos. Para iniciar esse importante assunto, vamos olhar a motocicleta. Ela é projetada para manter um centro de gravidade baixo. Essa é a parte fácil. A moto mantém esse centro para você sempre ter um centro de gravidade baixo. Ela também impele a maior parte do peso para o meio. Mas e quanto ao motociclista? Você precisa deixar seu peso balanceado e comandar os movimentos do centro da moto, bem sobre o eixo central da moto. Isso é que vai manter constantemente um equilíbrio adequado entre o seu corpo e a moto. Seu corpo completa a geometria da motocicleta. Uma coisa que você tem de fazer por instinto é jogar seu peso em primeiro lugar nos apoios dos pés, em segundo no assento e por último jogar o peso sobre o guidão. Isso significa que você vai aguentar o peso com as pernas. Seu tórax, ombros e braços devem estar relaxados, seguindo o movimento da motocicleta e constantemente se movendo para iniciar manobras e manter o centro de equilíbrio. Um bom motociclista não precisará fazer movimentos irregulares. Terá tanta precisão nos controles, no equilíbrio, na observação da pista e dos obstáculos que os seus movimentos serão curtos e delicados. Naturalmente, gastará bem menos energia. Você deve conhecer o ditado: deixa a moto fazer o trabalho difícil. Outra boa técnica de posicionamento é manter os cotovelos livres dos lados do corpo. Isso facilita seu controle do corpo para alavancar os movimentos. Se quer rodar desta forma, você deve segurar as manoplas bem alto. Segure com bastante energia. Assim, ficará com os pulsos e antebraços alinhados e conseguirá manter os cotovelos altos. Uma boa forma de checar esse ponto é sentar na posição central, fechar os olhos e relaxar os braços ao lado. Então, procure pegar as manoplas. Segure-as instintivamente. Se você não pegar alto o bastante, não vai conseguir manter os cotovelos suficientemente altos enquanto roda. Quanto mais baixo pegar, mais os cotovelos caem. Quanto mais alto, melhor. Erguer os cotovelos também fará seus ombros se centralizarem. Assim, você vai conseguir ficar com o tórax perpendicular ao guidão. Isso vai lhe dar maior controle para mover a moto na horizontal e na vertical numa curva. Se rodar com cotovelos baixos, vai acabar torcendo o corpo para o lado contrário ao que quer fazer a moto ir.
Isso tira você da posição centrada e elimina o seu controle. Quando se faz uma curva, a força centrífuga da curva permite que a moto fique em posição inclinada. Quanto maior o impulso que uma rampa ou inclinação causar, mais depressa você roda e mais pode se inclinar. Você controla isso com o seu contrapeso e inclina seu corpo para a curva também. Então, controla a inclinação da moto, deixando-a tombar no sentido da curva ou erguendo-a um pouco com o movimento do seu dorso em conjunto com os controles. É bom incliná-la o suficiente para fazer a moto criar um centro baixo de gravidade na curva. Isso permitirá que você acelere mais na reta. Mas você só pode se inclinar até certo ponto, de acordo com sua velocidade e tração. É por isso que é tão importante sempre ser capaz de controlar sua aceleração e força. Isso se faz aprendendo a dominar melhor os controles. Falaremos disso depois. Se você se inclinar demais com pouca velocidade, vai ter de usar sua perna e puxar as manoplas. Se não se inclinar o suficiente, a moto vai querer endireitar e alargar a curva. Quando você começar a virar corretamente, vai sentir que está em perfeita harmonia com a moto na curva inteira. Aí você realmente corre. Bem, o próximo assunto importante de que vamos falar é a mecânica do pé que está por dentro de uma curva. Muitos motociclistas cometem o erro de usar esse pé para contrabalançar. Por quê? Porque estão sem equilíbrio. Erraram ao calcular o tempo, os controles e os movimentos do corpo e tentam corrigir esse erro deixando a perna se mover para contrabalançar o peso. Quando isso acontece, eles geralmente inclinam o corpo demais para fora da moto, deixam cair o cotovelo externo e giram os ombros para fora da curva. Outro erro comum é dar um passo com essa perna numa curva. Esses são erros grandes, muito, mas muito grandes. E acontece porque não se manteve o ponto de equilíbrio e não se usou adequadamente os controles para dominar sua velocidade e energia. Por outro lado, quando você faz tudo corretamente, seu pé interno fica na pedaleira até pouco antes de inclinar a moto para a curva. É bem pouco antes, quase na mesma hora. Você mantém o pé lá até começar a acelerar e acumular velocidade para a parte crítica da curva. Quando a gente vai do breque à aceleração, falaremos nisso depois. Então sua perna deve se soltar nessa parte da curva, depois voltar à pedaleira. Seu equilíbrio vem do uso dos controles e dos movimentos do tórax e não de manter o pé fora da pedaleira. Se você soltar o pé fora da hora e deixar o corpo se inclinar para o lado oposto, você perde o controle. Agora vejamos todo o raio de ação de movimento do corpo. Você deve estar confortável e no controle, qualquer que seja a sua posição, seja inclinado para frente ou totalmente para trás. Contanto, é claro que faça isso na hora certa. Já sabemos qual é a posição central. É necessário ter liberdade de movimentos para avançar ou recuar dessa posição central. Porque na trilha de motocross fazemos muito isso, para frente e para trás. Parece um barco a remo, mas não totalmente. Quando você rema num barco, não há manobras importantes e mudanças delicadas como no motocross. Muitas vezes, quando você vai para frente e para trás, a moto gira debaixo de você pelas pedaleiras. E aí está outra razão por que você não deve apoiar seu peso nas manoplas. Deve haver só um ponto de apoio, as pedaleiras. Não dois pontos, pedais e guidão. Se você usar as manoplas como pontos de apoio, está aumentando as chances de uma bela queda de cabeça. Uau! São muitas técnicas. Você deve estar pensando se vai ser capaz de fazer tudo isso corretamente. A palavra-chave a lembrar é separadamente. Você reflete, pratica e aprende cada técnica separadamente. Se tentar fazer tudo isso de uma vez só na pista, provavelmente não vai conseguir fazer nada direito.
Aqui estão alguns exemplos de como praticar essas técnicas de posicionamento e movimento aos poucos. Rodando com o centro de gravidade baixo. Selecione uma trilha pequena com muitas curvas, retas curvas com algumas saliências no final. Ande nessa pista de treino em velocidade natural. Enquanto estiver rodando, preste muita atenção em como você apoia o peso do corpo. Jogue o máximo do seu peso nas pedaleiras a maior parte do tempo. Mesmo quando estiver sentado, mantenha ainda alguma pressão nos pedais. Ao liberar a perna de dentro numa curva, deixe um pouco de pressão na pedaleira externa e apoie o resto do seu peso no assento. Naturalmente, nessa manobra, você deve manter o mínimo peso possível nas manoplas. Para se familiarizar com a posição central, simule uma situação em que tenha de estar nessa posição e pratique apenas isso. Uma boa ferramenta para aprender essas técnicas é o que eu chamo sequência de treinamento, que consiste em um círculo, uma pista bem definida. Você pode usar essa trilha para treinar a posição elevada. Uma boa maneira de se certificar de que está na posição certa é que sua cabeça deve estar bem no meio do guidão e você deve conseguir ler o number plate. Onde segurar as manoplas. Alinhe os pulsos e a testa depois de fazer o teste de olhos fechados de que já falamos. É hora de praticar mais essa técnica. Use a sequência mais uma vez. Rode pela trilha em velocidade confortável e concentre-se em como pega as manoplas e na manutenção dos cotovelos altos e longe do corpo. Passagem da posição sentada à elevada. É uma boa ideia testar essa mudança de movimentos com a moto parada antes de tentar numa pista. Ponha a moto em pé firmemente. Ponha um apoio na frente da roda de trás para um melhor suporte. Passe por todos os movimentos, sentando e levantando-se. Fique atento aos movimentos e posições, como mexe os seus joelhos, o curvar e arquear das costas, a posição dos cotovelos. Quando se move para trás, deve começar com o alto da espinha, não com o quadril. Isso fará suas costas se curvarem, deixando o corpo voltar no movimento de arco. Lembre-se, é muito importante sempre ter a habilidade de usar os controles de sua moto para controlar a velocidade e a força. Então, enquanto se familiariza com os movimentos na moto parada, trabalhe os controles. Quando estiver para frente, acione a embreagem, o acelerador e a troca de marcha várias vezes. Na posição para trás, acione os freios dianteiro e traseiro e a troca de marcha de novo, e vice-versa. Sinta os controles como se estivesse rodando. Sinta os ajustes sensíveis e as pressões. Depois desse início, é hora de criar uma situação de prática para utilizar essas posições muitas vezes. Quando você acelera em direção a um salto abrupto ou morro, ou quando aterrissa de um salto sobre a roda traseira, precisa estar na posição para frente. Quando estiver no ar, antes de descer, também deve estar voltado para frente. A posição para trás é usada quando se freia ou quando quiser evitar que a traseira da moto dê solavancos. Também se usa esta posição para não deixar a moto enganchar em certos tipos de saliências. Mas lembre-se, o cálculo de tempo é importante. Você se move muito para frente e para trás. Então desenvolva um treino para isto e pratique muito, até conseguir se mover automaticamente durante uma corrida. Praticando a saída do pé interno durante uma curva e voltando à pedaleira. Encontre uma curva na qual tenha de tirar o pé da pedaleira. Pratique a entrada na curva, mantendo o pé firme na pedaleira até que tenha de tirá-lo para a curva. Posicione o pé corretamente. Depois, volte à pedaleira o mais rápido possível. Lembre-se de que, quando está aprendendo essas técnicas separadamente, é bom aprendê-las em velocidade moderada e numa trilha fácil designada para cada uma. Se tentar ir muito rápido ou rodar numa pista difícil, será impossível aprender as técnicas direito. Quanto mais você praticar corretamente, mais natural será para você e mais velocidade vai obter, mesmo nas pistas mais duras. Tenha cuidado. Saiba que é preciso muito tempo e trabalho. Se fosse fácil, qualquer um conseguiria.
dominando o uso dos 5 controles. Este é um assunto muito importante. Por algum motivo, alguns motociclistas passam por cima e não obtêm velocidade por causa disso. Não estamos falando aqui dos controles no sentido comum. Se fosse, seria fácil e todos seriam bons nisso. Estamos falando da manipulação complexa, delicada, sensível de todos os controles ao mesmo tempo, para forçar a moto a fazer exatamente o que você quer, na hora exata que você quer. A capacidade de controlar a velocidade e energia da moto. Quando competir numa pista de motocross, você deve estar acelerando ou freando, nunca deslizando. E lembre-se, são acelerações e freadas sensíveis controladas. Você acelera estando na marcha certa e acionando a embreagem e acelerador. Você freia estando na marcha certa e acionando os freios traseiro, dianteiro e a embreagem para travar a roda de trás. O resultado que você deve obter é o controle da quantidade exata de força de aceleração ou freagem nos pneus bem na hora que você deseja. Outra coisa que merece sua atenção é onde e como se vai da freada à aceleração e da aceleração à freada. Chamo esses pontos DEX, o DEX de saída e o DEX de aproximação. Existem muitos desses pontos de DEX no motocross. Os locais mais comuns são as curvas. A parte mais importante da curva é quando se passa da freagem à aceleração, o DEX de saída. Lembre-se, nada de deslizar. No DEX você vai da freada à aceleração sem nenhuma hesitação no meio. Muitas vezes os atos de frear e acelerar se sobrepõem um ao outro, e vice-versa. Os dois são simultâneos. Em outras palavras, você ajusta a freagem e a aceleração ao mesmo tempo. Isso não só ajuda seu controle da velocidade e força da moto, como torna dirigir mais fácil. Isso também faz a moto aguentar melhor certas partes da pista e ajuda algumas manobras importantes, como o deslizamento através do freio, que veremos depois. Vamos ver algumas técnicas para o controle, então estudaremos maneiras de praticá-las. Vamos começar com a embreagem e o acelerador. Você deve sempre usar a embreagem e o acelerador juntos. Se usar apenas o acelerador, terá de depender da resposta da máquina. Quando aciona os dois ao mesmo tempo, é você que tem o controle total sobre a resposta do motor. Você faz a máquina reagir como quiser. Pode manter 1 ou 2 dedos na alavanca da embreagem a maior parte do tempo, mesmo quando não vai utilizá-la. Você vai querer acionar o motor do ponto em que parte sua melhor força. Isso permitirá que o motor puxe bastante e lhe dê tempo de mudar para a próxima marcha antes de chegar ao limite. Um bom controle dos freios com os dedos e os pés é importante. Há motociclistas que não usam bastante o freio dianteiro. E ele tem mais poder de freagem do que o traseiro. Veja, por exemplo, eu entro nesta curva e uso apenas o freio dianteiro. A moto para bem, considerando que o terreno é escorregadio. Agora a mesma curva, só que desta vez estou usando o freio traseiro. Uau! A moto não responde bem, mesmo estando com a roda de trás travada. O freio dianteiro também é usado em saliências para desacelerar e fazer melhor a curva antes do DEX. Muitas vezes fazemos um ajuste sensível do freio dianteiro e do acelerador juntos num desses pontos, para controlar com exatidão a velocidade da moto no momento crítico da curva. E mesmo se você não está nem pensando em usar o freio, deve manter o dedo na alavanca. O freio traseiro tem muitos usos além dos óbvios, como desacelerar e travar a roda de trás. Por exemplo, você sabia que quando faz a moto se inclinar no início de uma curva e está controlando o freio de trás, ele tem um efeito na sua roda dianteira? Pois tem. Nesse caso, ele puxa a roda para trás e para dentro. Impede que ela deslize. Quando o seu corpo se levanta na moto, precisa alcançar o pedal do freio traseiro. Mas quando vai da posição para trás à posição sentada central numa curva, tem de controlar o freio traseiro com a perna inteira, mantendo seu pé fora da pedaleira. Está percebendo como é importante melhorar seu uso dos controles? Quanto mais você domina a técnica, mais fácil, rápida e controladamente você anda. E vai se divertir mais também.
Formas de praticar os controles em separado: embreagem e acelerador. Encontre um terreno que ofereça bastante tração. Comece usando a segunda marcha. De uma velocidade mínima, aumente a força com a embreagem ou acelerador. Diminua antes que o motor atinja rotação demais. Repita este exercício até que consiga usar toda a capacidade de força do motor. Toda, desde o zero até o máximo de rotações. Então faça a mesma coisa na primeira marcha. Essa marcha precisará de mais controle, porque a força será mais curta e mais forte. Este exercício vai conectar você com a capacidade de sua moto. Freio dianteiro. Alcance alguma velocidade. Então faça a moto quase parar o mais rápido possível, usando apenas o freio dianteiro. Pratique isso sentado e levantado. E lembre-se de não jogar o peso nas manoplas. Outra opção de prática com esse freio é usá-lo quando chega a uma saliência. Acostume-se a ajustar o freio dianteiro até a metade do dex nas curvas salientes e nunca mais vai sair fora da curva. Freio traseiro. Você deve ser capaz de controlar o freio traseiro tanto na posição central, estendido para trás da moto, como sentado e inclinado para a frente. Eu menciono estas posições porque são as mais comuns em que operamos o freio traseiro. Para praticar esta técnica em separado, escolha uma reta que dê uma curva extensa sem saliências, de preferência numa descida. Mas existem técnicas diferentes com o freio traseiro para curvas à direita e à esquerda, isso porque o freio está ao lado direito da moto. Lembre-se, quando a moto está inclinada na entrada de uma curva e você está usando o freio traseiro, a roda da frente será puxada para trás e para dentro, impedindo que ela deslize. Vamos primeiro ver a curva à esquerda. Entre na curva levantado, com o peso para trás, controlando o pedal do freio com seu pé girando na pedaleira. Continue a controlar o freio traseiro enquanto vai para a frente do assento para virar. Neste ponto, você terá de erguer seu pé do pedal e controlar o freio traseiro com a perna toda, em vez de fazer o pé girar na pedaleira. Fazer curvas à direita é parecido, mas se você tiver de soltar o pé na virada, não pode acionar o freio traseiro. Essa é outra razão para manter os pés nas pedaleiras o máximo possível. E também porque é preciso saber usar bem o freio dianteiro. Nesta situação, quando o seu pé direito se solta durante a curva, a única coisa que pode desacelerar é o freio dianteiro. Como dissemos antes, os controles são usados para iniciar manobras técnicas. O freio traseiro é usado para iniciar uma friagem-aceleração e angular uma curva. Isso é quando você faz a moto girar no momento que chamamos dex. Lembre-se, o eixo da máquina é o centro da moto. Quando você está na posição central, está centrado nesse ponto focal. É daí que devem sair seus movimentos para que esse tipo de manobra dê certo. Quando você se move do centro da moto, seu peso se ajusta ao eixo. Se seu corpo avança, o peso se transfere para a frente. Se recua um pouco, o peso vai para trás do eixo. Viu como funciona? Se seus movimentos não nascerem exatamente do eixo na posição central, você não vai controlar o centro de gravidade quando se mexe. Um exemplo típico é a posição do corpo do wheel. A posição neutra central do wheel é muito para trás. Então, quando ele avança, seu peso ainda está atrás do eixo, em vez de estar à frente dele. Este é só o exemplo de como é importante estar no centro da moto. Existem muitos outros, mas agora vamos voltar ao uso do freio traseiro. Quando você vai usar a freagem e aceleração numa curva, antes de chegar ao ponto dex da curva, incline a moto um pouco mais e use o freio traseiro para travar a roda de trás. Assim, a traseira da moto desliza e começa a girar. Você tem de puxar a embreagem ao mesmo tempo. Você faz isso bem no ponto dex da curva e continua o giro, acelerando com o uso controlado de embreagem e acelerador. Outro truque com o freio traseiro é travar a roda de trás quando se está no ar. Parando a força de giro dessa roda, a roda da frente cai de leve.
Isso ajuda a mover seu corpo para frente do eixo ao mesmo tempo. Essa técnica posiciona você melhor para certas aterrissagens. O freio traseiro também pode ser acionado em muitas situações para impedir a roda traseira de dar solavancos. Uma boa técnica a se aprender é aplicar o freio traseiro pouco antes de desligar o acelerador na friagem quando se aproxima uma curva. Então volte a acelerar de leve enquanto continua freando para a curva. Essa técnica segura sua roda dianteira para trás, impedindo-a de deslizar e tira algum peso dos garfos. Isso alivia seus braços e ombros. E também ajuda a suspensão de trás a absorver os acidentes do terreno, evitando muitos solavancos lá atrás. O que quer dizer isso? Que você tem mais controle e velocidade nas curvas, mas é um controle sensível. Se você arrastar o freio traseiro com força ou na hora errada, não adianta. A embreagem e o acelerador têm alguns truques próprios. Um é usar ambos para iniciar um giro quando se passa por uma curva. Isso solta a roda traseira na friagem para que a moto possa girar mais depressa e com mais precisão. Mas lembre-se, seu corpo tem de se mover para a frente do eixo para que isso funcione. Se você mantiver seu peso atrás do eixo, a moto vai para a frente e não gira. E se a roda traseira deslizar enquanto seus pés estiverem atrás do eixo, você vai deslizar junto e não vai ser capaz de controlar a moto. A embreagem e o acelerador são usados no ponto crítico da curva para que a força cresça na hora certa e você acelere na hora que sair da curva. Os dois também são utilizados no começo de um salto para controlar a força no lançamento da moto. Neste caso, a embreagem é usada como um gatilho. O tempo é crucial. A roda traseira terá mais tração porque a moto será pressionada contra o chão. Outras formas de praticar os controles. Estabeleça uma pista curta de treino. Pode ser qualquer tipo de pista, mas é bom que haja obstáculos diversos. Pelo menos algumas curvas salientes e outras lisas para treinar deslizamentos e viradas. Faça a pista sempre devagar, usando apenas a primeira, segunda e terceira marcha. O interessante é rodar de 3 diferentes formas. Levantado, sentado com os pés nas pedaleiras e do modo normal. Primeiro ande levantado o tempo todo. Isso vai desenvolver sua habilidade de operar os controles na posição. Vai melhorar seu equilíbrio e todos os seus movimentos. Com prática, você vai se mexer de maneira automática, reflexa. Assumirá naturalmente a posição correta. Depois ande sentado, com os pés nas pedaleiras o tempo todo. É a mesma ideia anterior. Você aprende a controlar melhor a moto com os pés firmes. Para obter isso, terá de ter mais precisão nos movimentos, nos controles, na manutenção do centro de equilíbrio. É o objetivo do exercício. É assim que você evolui ao fazer as curvas. Há movimentos complexos que você deve desenvolver para o tórax, ombros, costas e braços. Todos eles têm um propósito. Causam mudanças sutis no equilíbrio e no controle. A terceira é a forma normal. Você deve levantar, sentar e tirar o pé do pedal nas curvas, mas treine tudo calmamente e corretamente, com constância e ritmo. Tente fazer 3 voltas levantado, 3 sentado e 3 na forma normal. Então faça a mesma coisa para o lado oposto. É uma boa prática usar este método num círculo, imaginando 8 pistas. Lembre-se, suavidade e consistência são a chave. Às vezes você deve desacelerar para ir mais rápido. Aprenda as técnicas corretamente praticando-as em separado. A velocidade virá naturalmente. Mesmo se você já for profissional, sempre pode evoluir e ficar em forma usando estes métodos. E não se esqueça, pode ajudar muito a encontrar um modelo que você possa respeitar e admirar com quem aprender.
Sabe, há algumas lendas na história do motocross. São pessoas muito especiais que têm a marca da lenda. Houve uma vez um líder destemido, e o seu nome era Point Dexter. A lenda continua. Quando você faz uma exibição, as pessoas abrem a boca. Point Dexter conhece pesos. Muito bem, vamos lá. Vai ser moleza. Vamos nessa. Muito bem. Ei, cara, vamos logo, você aí. Eu vou nessa. Lá vamos nós. Eu vou nessa aqui. Vai ser fácil, vai ser muito fácil. Assim. Agora, dois, ai. Eu consigo. Pra mim chega, chama ali bastante. As garotas eram todas loucas por ele. Oh, meu Deus, oh não, cachorrinho, bom cachorrinho. Vai pra casa, vai, bonzinho. Onde será que esse cachorro se meteu? Oh, meu Deus, não! Ai! Ele sabia cair. Oh, olha só isso! Olha o tamanho disso! Ele fazia de tudo. Está tudo bem, tá tudo aqui, tudo bem. Ué, mas cadê as garotas? Ei, o que é que você tá olhando, hein? O que é? O que é, cara? Quando cai a barreira, acaba a brincadeira. Por que será que os campeões sempre saem na frente? Uma das razões é que eles têm melhores técnicas de largada. Outra razão é psicológica. Eles sabem que podem vencer, ou ao menos chegar muito bem. Quando estão na linha de largada, estão confiantes e sabem que darão uma boa partida. Um bom motociclista se vê largando na frente quando pensa na corrida. Ele se vê saindo adiante de todos e tendo uma reta limpa para aumentar sua distância dos outros. E se vê chegando à frente na primeira volta. Quanto melhor você visualizar, sentir e acreditar nisso, melhores suas chances de ter uma boa largada. Mas antes de chegar nesse ponto, você tem sempre de saber como partir com a moto rápida, suave e facilmente. Como fazer isso? Conhecendo e praticando as técnicas corretas. Partidas. Você deve usar certas técnicas para situações de partida, mas vai ajustar essas técnicas de acordo com o momento. Sua tração, sua posição na partida e quanto pode se afastar da linha de largada. Primeiro, vejamos as técnicas de partida. Encontre uma pista suave que ofereça uma boa tração. Não deve nem usar uma barreira ainda. Você está só aprendendo a largar com a moto usando as técnicas adequadas. Segurando embreagem e acelerador. Acione a melhor marcha para a partida. Com 60, 80 e 125 cilindradas é a primeira marcha. Numa 250 ou 500, geralmente é a segunda marcha. Segure a embreagem com os 3 dedos externos e mantenha o indicador firme na manopla. Os dedos que se usam na embreagem são de sua preferência. Mas quaisquer que sejam, você deve acionar a embreagem com precisão e, ao mesmo tempo, segurar a manopla. Porque a moto vai puxar quando for dada a largada e você será impulsionado junto com ela.
Solte a embreagem devagar até que ela comece a engrenar, arrastando. Então, puxe para o local onde ela está livre. Agora sua embreagem está preparada. Mantenha o acelerador sem carga para o motor girar limpo e pronto a ganhar força. Ele também está pronto. Quando quiser partir, acione o acelerador de acordo com a tração e deixe lá. Ao mesmo tempo, ou uma fração de segundo depois, alimente a força da roda traseira com a embreagem. Se fizer certo, a força vai correr num fluxo direto durante sua partida. Se fizer errado, o combustível alimenta o motor aos soquinhos em vez de continuamente. Vejamos agora os movimentos e posturas do corpo na partida. Você deve sentar mais para a dianteira da moto com o peso do seu corpo no assento e na pedaleira esquerda. Deve estar confortável e relaxado na postura. Incline o tórax um pouco à frente. Agora está pronto para partir. Quando tiver tração bastante, sente um pouco para trás no assento. Quando largar, endireite as costas e incline o tórax à frente, usando os músculos do estômago e as manoplas. Jogue o peso o máximo para a frente, deixando a dianteira baixa. Outra situação é quando o terreno é escorregadio após a largada. É a mesma técnica básica, exceto que agora seu problema é a tração, não manter a dianteira baixa. Se o terreno é escorregadio, não abra tanto o acelerador, mas você deve alimentar a força com a embreagem. Sente-se um pouco mais para trás e, em vez de endireitar as costas e inclinar-se à frente, curve a espinha de leve e fique centrado ou se incline de acordo com a tração. Deixe que a motocicleta o puxe na partida, em vez de empurrar você nessa hora. Quando se faz essas manobras corretamente, o resultado deve ser uma dianteira considerável à frente da barreira na direção da reta. Isso faz a moto se lançar à frente na partida, mas como mantê-la estável? Isso é feito mantendo o equilíbrio perfeito e puxando de maneira homogênea as manoplas ao sair da posição parada. Para ajustes, você move o corpo num movimento paralelo ao guidão. Mantenha sua habilidade de ir para frente e para trás na moto. Não se vire. Se virar, você comete o erro muito difícil de corrigir e falha. É importante aperfeiçoar essas técnicas numa situação de treinamento para conseguir dar a partida cada vez mais correta e facilmente. Vamos ver a largada numa corrida. É sempre uma boa ideia assistir algumas antes da sua para obter o feeling e a noção de tempo quando cai gauge. Nas corridas melhor organizadas, ninguém sabe quando a largada será dada. É assim que deve ser. Assim é igual para todos. Esse é o objetivo primordial da largada. O competidor deve estar próximo da barreira, mas não muito. Você não quer trombar nela. Prepare-se como descrevemos antes. Olhe para a frente. Na hora, parta. E lembre-se, trabalhe nas suas partidas para que tudo se facilite e vai se sair bem todas as vezes. Concentração total. Todo piloto de motocross quer ter concentração total cada vez que treina ou compete. É um estado de consciência em que você está completamente absorto no ato de conduzir a moto. Você, a moto e a pista são um. Essa atividade é tão envolvente que a concentração na hora é automática. É um êxtase, é como se você desenvolvesse um sexto sentido através da prática e do treino e usasse isso na competição. Uma boa parte do condicionamento é ser capaz de entrar nesse estado de consciência um pouco antes que a largada aconteça e ficar livre de todas as distrações. Leva anos de determinação e de treino para desenvolver essa concentração completa. Primeiro, você precisa aperfeiçoar todas as técnicas que nós já vimos. Quando souber fazer as manobras certas com a moto na pista e tudo for fácil e natural para você, automaticamente vai acabar sentindo a concentração total. Muita gente, quando experimenta essa sensação incrível, fica ligado. Até viciado. Quando você se acostuma, quer mais. Precisa daquilo. Essa sensação leva profissionais a treinar. Para eles não é trabalho. Eles não detestam o treino.
Detestariam não poder treinar. Mas se a pessoa roda demais, fica saturada. O bom é fazê-lo moderadamente, para estar sempre querendo mais. Outra coisa que agrada muito aos profissionais é rodar como divertimento. É um bom intervalo dos treinamentos intensivos que desgastam a moto. Um dos divertimentos mais comuns é saltar obstáculos. É muito divertido combinar com alguns amigos e descobrir obstáculos na pista. Geralmente, o pessoal aposta para ver quem descobre as melhores rampas e salta primeiro. Quando você encontra um ponto que pode render o belo salto, é bom fazer umas tentativas para planejar como saltar. Quando achar que definiu sua técnica, vá em frente e salte, ou menos tente. Isso vai lhe dar confiança e experiência para saltar na pista de corrida. A primeira vez que se tenta um tipo de salto é sempre a mais difícil. Depois de fazê-lo várias vezes e se acostumar, tudo fica mais fácil. Uma boa prática é tentar estilos diferentes de salto, como usar várias velocidades ou marchas na aproximação ou fazer manobras aéreas das que agradam ao público. Mas lembre-se, essas são manobras avançadas. Antes de tentar esses tipos de saltos, é melhor aprender a arte de saltar com saltos mais tranquilos. Para atingir os graus mais altos do motociclismo e fazer voltas perfeitas na pista inteira de motocross, você primeiro precisa ser capaz de dirigir com as técnicas corretas, como nós já explicamos. Só depois de atingir esse estágio de habilidade, poderá usar todas elas numa competição. Pense nisso. Os campeões ganham tempo nas voltas, uma após a outra, por meia hora, e a cada volta ganham uns 2 segundos de diferença. Às vezes até menos. E muitas vezes são 5 ou 6 correndo juntos. Nas pistas americanas, cada volta dura uns 2 minutos e meio. É o mesmo supercross, com exceção das motos mais compactas e voltas mais curtas. Como eles fazem isso? Eles aperfeiçoaram todas as técnicas, têm anos de experiência, dedicação total e correm num fluxo de concentração perfeito. Prática e treino. Muito bem, a prática e o treino é o nosso assunto final neste vídeo. Suponha que você dominou todas as técnicas e pratica e corre toda semana. Como continuar evoluindo? Como se tornar cada vez melhor? Como os campeões de motocross chegam e ficam no pódio? Este segmento do vídeo responderá a essas e outras questões. Um fator importante é o talento. Eu não estou falando da habilidade em fazer alguma coisa. Eu estou falando das características totais do indivíduo. Um supercampeão de motocross tem essas características. Temperamento. Inclinação natural ou estilo de resposta emocional. É a forma como uma pessoa responde ao que a cerca, o quanto ela pode ser calma ou cheia de energia. Postura. Sentimento ou posição mental para com os fatos. Vontade. Um desejo forte, firme, intenso. Quanta é a sua vontade de vencer? Motivação. A necessidade ou desejo que leva a pessoa a agir. Determinação. Propósitos firmes e fixos. Inteligência. Habilidade de aprender, entender e lidar com situações diferentes. Confiança. Fé, segurança, autoconfiança. Em outras palavras, você precisa depender de si mesmo e ter confiança em suas habilidades. Coordenação. Quando todos os seus movimentos funcionam no tempo certo, em harmonia. Estabilidade. Um estado de equilíbrio. Força. A habilidade de aguentar firme, exercer a força. Resistência. Habilidade de fazer trabalho duro por longos períodos de tempo. Ânimo. Não se enervar ou se aborrecer à toa. Você aguenta a pressão. Ousadia. Ser durão, corajoso, não ter medo. A quantidade certa dessas características forjam o que nós chamamos um supercampeão. Aqueles que possuem esses talentos e querem chegar lá terão de se dedicar muito e usar seus talentos para ter sucesso. E mesmo assim é um aprendizado. Há problemas e erros. Todo mundo é diferente e tem de descobrir seus próprios caminhos.
É claro, há certas regras que se aplicam a todos. Mas precisamos descobrir o que dá certo com cada um para fazer o melhor que pudermos. Quanto mais talento natural você tem, mais hábil poderá se tornar. E só o que pode fazer é treinar muito. Porém, se exagerar e treinar demais, vai se queimar. Se tiver uma facilidade natural nas técnicas, mas sua motivação for um pouco fraca, também não dá. É importante equilibrar os seus talentos. É bem mais divertido passar as horas trabalhando aquilo que se domina, mas seria melhor passar o tempo trabalhando em seus pontos fracos. Por exemplo, se alguém é bom de estabilidade, coordenação e tempo, andar de moto será muito fácil para ele. Digamos que seu condicionamento não esteja tão bom quanto os outros pontos. No caso, ele deve gostar de treinar tanto quanto rodar, porém não pratica o bastante. Se essa pessoa treinasse mais, seria um melhor piloto no geral. Mas cuidado, seja esperto. Num desejo intenso de melhorar, muitos profissionais percebem isso e, quando sentem resultados positivos, exageram. Depois de algum tempo, sua evolução começa a ter altos e baixos. Alguns até caem de rendimento. Saiba que existe um equilíbrio e você precisa senti-lo para saber quando passou da linha. É por isso que é tão importante para um atleta ou um motociclista estar atento ao que acontece no seu condicionamento. Saber o que vai melhorá-lo, o que vai piorá-lo e o que não vai afetá-lo. O principal em todo esse treinamento e prática é que, bem quando você pensa que percebeu tudo, bem quando você acha que encontrou o mapa da mina, se confunde todo. Vamos dizer que eu tenha treinado certas técnicas por alguns meses. Se elas funcionam mesmo, por que não tive progressos, então? Por que perdi meu entusiasmo? Por que meus resultados são fracos? Bem, se a gente é jovem e ainda não chegou ao topo, deve ser porque as coisas mudam. A gente passa por ciclos, fases boas e ruins. É por isso que é importante desenvolver um senso de equilíbrio e saber o que fazer na hora certa. Um campeão está ligado consigo mesmo. Sabe quando precisa relaxar, se divertir, praticar ou treinar. Ele sabe se condicionar mentalmente, ficar ligado, ter motivação. Ele não define uma rotina semanal e depois segue cegamente a rotina sem se analisar. Uma boa rotina pode funcionar por alguns meses, mas depois é preciso ajustá-la, mudar um pouco. Quando você está autoconfiante, não precisa seguir nenhuma rotina. Saberá naturalmente o que fazer. Motociclistas que têm sucesso no motocross e que sempre vencem corridas estão relaxados e confiantes no dia da prova. Aguentam bem a pressão e o estresse. Gostam do que estão fazendo e dão o melhor de si em cada corrida. Se você pensa que correr em total concentração vicia, imagine como será fazer isso e vencer ao mesmo tempo, sem falar nas recompensas financeiras da vitória. Esses campeões entram num ciclo e num ritmo de vencer ou ser bem colocado. Quanto mais vencem, mais ganham forças para continuar. Até que alguém ou alguma coisa surja para parar todo esse ciclo. Não existem leis absolutas no treinamento de motocross. É uma combinação de vários fatores atuando juntos para gerar resultados. E lembre-se, há exceções a todas as regras. Ah, sim, dinheiro. É outro fator importante que influi no potencial. Custa algum dinheiro para nos tornarmos competitivos, mesmo a nível local. Você precisa se apresentar a possíveis patrocinadores, por isso invista num bom currículo, é muito importante. Se você tiver de manter um emprego regular e se sustentar, é mais difícil. Para ser um bom profissional, vai ter de se dedicar em 100% e gostar muito do que faz. Por quê? Porque seus competidores fazem isso. Se você é jovem, está subindo no mundo do motocross e está de olho na vitória, seja simples, divirta-se. Se você tiver talento, com trabalho sério e um pouco de sorte, vai conseguir.